Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Meu Deus! Eu começo assim bem simpática para te preparar para amansar a sua alma, o leão que há aí no seu coração, porque hoje o assunto vai ser tenso. O assunto hoje vai ser pesado, vai ser de chinelada em lombo, de criança. Meu Deus, é forte, igreja. Mas antes, eu quero me apresentar vestida de Santa Lê mais uma vez. E sim, olha que cor maravilhosa. Olha o caimento dessa blusa, o caimento dessa roupa. Por quê? Porque um look como esse você usa para qualquer lugar. Você troca o acessório, você muda a persona por completo. Você faz um penteado, você pode ir para reunião do trabalho, para reunião escolar, para o jantar a dois. Você pode acordar na sua fazenda e tomar um cafezinho no balcony. Olha, toda internacional ela. E você vai, estar com estilo, sofisticada, maravilhosa. Santa Lê, obrigada. Melhorei até minha postura depois dessa. Uau, meu Deus. Agora, corta pra cá que a gente precisa ter uma conversa seríssima. Você sabe que eu sou mãe de 3 crianças. Que atualmente, no devido dia de hoje que eu estou gravando, meus filhos estão todos ali na terna idade de 9, 8 e 3. Mas não é porque eles são criança e são bem novos que a vida deles é só flores e que tudo é lindo e maravilhoso, porque não é. E se você tem as suas crianças, você vai querer ficar para essa conversa. E se você não tem crianças, você deveria ficar para essa conversa. Por quê? Porque foi viver muitas conversas como essa, foi sentar para ouvir muitas rodas de conversa sobre educação de filhos, sobre ambiência parental, que eu pude ter uma bagagem, eu pude ter mais recurso emocional e estratégico para hoje viver a minha maternidade e conseguir criar aí circunstâncias que geram crescimento nessas crianças, que eu quero poder conversar um pouco com você sobre isso. Então, a primeira coisa que eu já queria botar assim na mesa para o nosso assunto de hoje é: existe diferença entre o certo e o errado? Aí você diz assim, claro, porque o certo é certo e o errado é errado. Claro, como a luz do dia. Mas o certo, ele tem algumas penumbras, assim. E o errado também tem uns tons, assim. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso hoje, a gente conversasse um pouco sobre isso. Por quê? Porque se você me perguntar, Letícia, uma criança bater em outra criança, é certo ou errado? A gente vai dizer que é errado. Ah, mas ele bateu defendendo o irmão mais novo que estava sofrendo uma injustiça e agora virou certo? Não. Mas tem uma justificativa. Mas agora ele não vai mais ser penalizado porque na verdade foi uma atitude de postura. Entende como existem circunstâncias e que às vezes mudou a narrativa, muda também como que você vai interpretar e viver cada circunstância? E eu queria que a gente parasse um pouco para pensar sobre isso, porque quando eu tenho um pouco mais de clareza sobre o que é o certo e o que é o errado, muito dessas tonalidades que querem atenuar, que vão atenuando tanto para um lado quanto para o outro, elas começam a ficar mais definidas. E por que eu preciso do certo e do errado o quão mais definido possível? Porque se eu tenho clareza do certo e do errado, eu também tenho clareza das consequências de atitudes certas e de atitudes erradas. Então vamos lá.
Primeira definição do certo e do errado que eu queria colocar na mesa. E eu queria ser bem sincera com você no sentido de que eu não vim aqui para ser a dona da razão, trazer uma verdade absoluta que você tem que me engolir, ou que você tem que concordar comigo, ou que eu sou a detentora das respostas, porque eu não sou. E talvez hoje eu esteja dizendo isso e daqui a alguns meses eu posso vir nesse mesmo lugar e dizer, olha, eu mudei um pouco a minha visão com relação a isso que eu disse um dia. E tá tudo bem, porque nós estamos nesse exercício de estar sempre buscando aprender algo novo. Então, eu me sinto muito à vontade de conversar algo aqui, e por mais que seja algo lançado na internet, que a internet não esquece, que fica eternizado lá de alguma forma como dado, eu posso sim trazer a memória e dizer assim, ok, eu pensava assim naquele momento e hoje eu penso de uma forma diferente. Então, eu me sinto à vontade para isso. Para mim, uma característica que define muito bem o certo do errado é que o certo ele é pavimentado em cima de princípios e o errado é uma quebra de princípios. Então isso traz para mim muita clareza, tanto de um como do outro. Então não tem a ver com coisas pontuais, tem a ver com essência, tem a ver com caráter, tem a ver com visão de mundo. E por que eu preciso ter isso definido? Porque se a minha construção de certo e errado tem a ver com a minha construção de princípios, os meus princípios precisam ser claros. Os meus princípios precisam ser bem definidos. Os meus princípios precisam fazer muito sentido para mim. Então, como mãe e como pai, a nossa principal função precisa deixar bem claro e bem delimitado os princípios da família. Então, como princípio para a nossa família, nós dizemos que nós temos o compromisso de sermos pacificadores. Então, por exemplo, o pacificador, ele não foge do conflito. Percebe uma diferença nisso? Porque às vezes você associa o pacificador a uma pessoa que vai sempre tentar agradar todo mundo, que vai sempre tentar amansar os nervos, que vai sempre tentar reduzir a situação ou conter os danos, mas o pacificador ele não é assim. O pacificador, ele é alguém posicionado, que vê o conflito e ele anda em direção ao conflito porque ele quer resolver. Ele não quer atenuar, ele quer resolver. O pacificador é aquela pessoa que tem uma participação ativa na sua própria vida e na vida das pessoas de quem ela se importa. Então, o pacificador, muitas vezes, ele está em muitos ambientes conflituosos. Por quê? Porque ele é necessário. Porque se não for a presença do pacificador, não existe paz. Mas o pacificador, ele não está o tempo todo em paz. Entende o que eu estou querendo falar? Por que isso? Porque eu preciso deixar claro os nossos princípios. Então, eu vou ter mais tempo me esmerando em cima de essência e identidade do que em cima de atitudes. E as atitudes vai ser sempre construída em cima de princípio, essência e identidade. Por exemplo, vamos supor que a sua criança, por algum motivo, foi desagradável com alguém. Você vai olhar e vai dizer que a sua criança foi desagradável. Vai dizer, olha, filho, foi grosseria da sua parte dizer isso. Pronto, limpo e seco. Tem que ter uma explicação. Quantas crianças estão aprendendo a ser mecânicas e perdendo o pra quê e o porquê das coisas? Mas eu também não concordo que os pais têm que ficar se explicando para tudo, porque não é sobre explicar, não é sobre você dar satisfação aos seus filhos das suas intenções, dos seus porquês e dos seus praquês. É sobre você dar orientação. Vão ter circunstâncias que você vai dizer para o seu filho assim, não e pronto. E sabe por que o seu filho vai acatar o não e pronto?
Você sabe? Porque você vai bater nele depois e ele tem medo de apanhar? Porque você vai dar um grito nele e ele vai se assustar? Porque você é imprevisível, se desafiado, se desafiada? Por que que quando você olha para o seu filho e diz não e pronto, o seu filho respeita? É porque ele tem medo da punição? Ou é porque existe um grau de confiança na sua posição? Existe uma diferença muito grande aí. Para mim é muito fácil, devido às minhas convicções, ancorar isso no meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu entendo que se eu confio que Deus é bom, independente de que ele esteja me levando ou não para um lugar confortável, eu confio que ele é bom. Então o resultado vai ser vantajoso, por mais que dentro de alguma circunstância seja desconfortável. Então, para mim, é muito fácil trazer isso para uma compreensão a nível prático dentro da minha ambiência dos meus filhos, porque isso faz sentido para mim. Traduzindo, tudo que você vai levar de sentido para a sua educação, para a construção dos seus filhos, tem a ver com aquilo que primeiro faz sentido para você. Primeiro faz sentido para você, quer você tenha isso no aspecto consciente ou no aspecto inconsciente. Mas tudo que você fizer vai primeiro fazer sentido para você. Então, se você é um pai, uma mãe exaltado, fleumático, estourado, né, colérico, e você é sanguíneo, e você vai com unhas e dentes e reage, é porque para você faz sentido, quem sabe, a narrativa que diz assim, eu estou reagindo, foi a circunstância que fez isso, eu estava primeiro entendendo o que estava acontecendo. Então, talvez para você faz sentido você dizer assim, deveria ter sido diferente para que eu pudesse entender diferente, para que eu pudesse reagir diferente. E aí depois é que você vai pensar em qual seria a outra possibilidade de resposta para determinada situação. E aí, eu queria que a gente conseguisse exercitar um pouco da leitura de quem nós somos, para que a gente pudesse se administrar e assim passar da melhor forma possível. Outra coisa que tem a ver com essa questão do certo e do errado é que precisa sempre existir uma diferença na consequência. Para eu conseguir distinguir o certo do errado, a consequência do certo e do errado ela precisa ser diferente. Se a consequência do certo for a mesma consequência do errado, muito provavelmente eu vou escolher aquilo que dentro da devida circunstância é mais cômodo. Por exemplo, se é certo eu comer o doce antes do almoço e o errado não, se é errado eu comer o doce antes do almoço e o certo é comer o doce depois do almoço, mas ninguém vai falar nada, não vai ter consequência nenhuma, ninguém vai brigar comigo, se isso atrapalhar meu almoço é o que é, e tá tudo certo, eu vou comer o doce, independente se é antes ou depois do almoço, eu vou comer o doce na hora que eu quero. Se eu quero comer antes do almoço, eu vou comer antes do almoço. Se eu quero comer depois do almoço, eu vou comer depois do almoço. Mas qual é a verdadeira consequência? A verdadeira consequência é a consequência que os meus pais me proporcionam ou é a consequência da vida cotidiana? Aí eu queria te puxar, pai e mãe, para a responsabilidade, para entender que você, pai, você, mãe, você é uma lupa da realidade que os seus filhos ainda não têm a maturidade para enxergar. Você diz para o seu filho que é errado ele comer o doce antes do almoço, porque você sabe que aquele doce antes do almoço vai atrapalhar a refeição, vai atrapalhar a digestão, vai atrapalhar toda a capacidade dele de absorção de nutrientes,
vai atrapalhar a relação dele com a comida no futuro, vai atrapalhar ele entender o para que é cada passo dos alimentos. Por quê? Porque ele ainda não tem maturidade para fazer essa análise de forma crítica, limpa e seca e crua da realidade por si só. Então é você, pai, você, mãe, que vai botar uma lupa para que ele vá gradativamente absorvendo essa capacidade de compreensão para que no devido tempo ele se torne um adulto que consegue fazer boas escolhas porque ele conhece e entende a realidade. Então, hoje, quantos adultos têm dificuldade em ingerir a sua ingestão de doces porque faltou um adulto para botar uma lupa na realidade e dizer essa quantidade de comida, essa quantidade de doce, essa quantidade de porcaria só vai atrapalhar a sua saúde, só vai atrapalhar o seu bem-estar, só vai atrapalhar a sua relação com a comida de um modo geral e as suas emoções. E porque faltou essa lupa, você é um adulto que tem dificuldade mesmo com tanta informação, mesmo com tanto acesso a melhores alimentos, mesmo com profissionais disponíveis para te guiar de uma forma mais excelente, porque isso não foi construído antes. Quantos adultos hoje estão vivendo o momento onde eles vão agora perceber como escutar o próprio corpo, ou seja, como ter uma percepção mais crua da realidade? Porque você come um hambúrguer da rua e você acha delicioso, e você acha incrível, e você revira o olhinho, e você diz, tô me sentindo tão bem. Só que, na verdade, você não tá se sentindo bem, porque o seu corpo tá sendo quebrado, porque você tá lesionando o seu intestino. E se o intestino é considerado hoje o segundo cérebro, você está lesionando as suas funções neurológicas. Só que você não consegue ouvir de forma crua e presente os sinais do seu próprio corpo. Você não consegue perceber a diferença que faz a lactose no teu intestino, porque você está muito acostumado a comer lixo. Mas o que acontece? Acontece que você hoje é adulto e hoje não tem mais ninguém com o dedo na sua cara dizendo para você o que você pode e o que você não pode e por que você pode e por que você não pode. Então existem tantas responsabilidades de um pai e de uma mãe no sentido de quê? De botar uma lupa nas consequências para que os filhos tenham uma compreensão de que o resultado de fazer o certo é um e que o resultado de fazer o errado é outro. E o resultado de fazer o certo nem sempre é a alternativa mais agradável. Isso aí é assim um tapa na nossa cara, porque isso aí é para tudo, isso é em todos os momentos da vida. Vai sempre ter aquele momento na nossa vida que a gente simplesmente não quer fazer a coisa certa. Vai sempre ter aquela situação que você simplesmente quer fazer o errado. Você quer, eu quero, nós queremos, vós quereis, todos querem, elas querem, eles querem. Tu quer, eu quero. Como é? Vamos conjugar o verbo querer? Vamos sofrer junto? Vai sempre ter esse momento onde você simplesmente quer fazer o errado, e o errado vai fazer muito sentido, e o errado vai estar gritando na sua cara, e o errado vai parecer muito inofensivo. Mas o que vai te impedir de fazer o errado? Não é o prazer em fazer o certo, porque claramente você já percebeu que é mais prazeroso dentro daquele cenário, seja ele qual for, fazer o errado. Então não é o prazer de fazer o certo. Antes de eu finalizar isso, eu volto para a posição de pai e mãe. Você consegue mostrar para o seu filho vantagem em fazer o que é certo
independente se o certo vai ser prazeroso ou não no final. Na verdade, não é nem no final, é no pós. Porque o pós não necessariamente é o final. Porque fazer a coisa certa vai sempre valer a pena no final. Mas nem sempre vai ser prazeroso no pós. E é do pós, é no pós que a gente ancora as nossas emoções e as nossas motivações em tomar a decisão imediata. É em como a gente vai se sentir no pós. Não é o final de todas as coisas. E mais vale o final do que o começo delas. Lembre-se disso. Começar bem é fácil. Você consegue desenhar um projeto, você consegue imaginar algo interessante, você consegue começar uma amizade muito bem. Mas é o final das coisas que importa. É como que você termina os relacionamentos que mostra o seu grau de maturidade. Se você é um covarde que dá um perdido e que responsabiliza o outro, ou se você é uma pessoa responsável e diz, eu simplesmente não estou vendo sentido nisso. Eu sinto muito. Se você quiser ficar chateado, você está no seu direito, mas eu não posso permanecer nessa relação. Eu sinto muito por isso. E é desconfortável, mas é o certo. Vir aqui e conversar com você a respeito. Você é uma pessoa que percebe essa nuance no seu padrão de comportamento? Porque se você não percebe, nós já temos um grande problema aí, então você não deveria nem ter filho. Que assim, tá complicado. Falei, desculpa, sincera. Eu me perdi até no pensamento. Mas enfim, continuando. Como que eu vou saber agora a distinção de como reagir às circunstâncias? O que eu, como mãe, como pai, vou fazer em cada situação? Primeira coisa que eu preciso levar em consideração é que o que eu vou ensinar para os meus filhos, a educação dos meus filhos, não é sobre mim. Não é sobre a minha reputação. Não é sobre o quão eu vou parecer eficiente aos olhos de quem quer que seja. A minha reputação é o que menos precisa estar na mesa quando o assunto é a educação de filhos. Você precisa tirar o seu ego dessa equação, urgentemente. Porque quando a gente analisa cenários familiares onde os pais estão muito preocupados com reputação, nós também percebemos pais muito preocupados com performance e muito preocupados em se comportar de uma determinada forma que às vezes até rouba dos filhos a liberdade de simplesmente ser criança, ser jovem, descobrir o que de fato faz sentido para eles. Então a gente precisa tirar o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa performance desse ambiente parental, porque quando eu sou mais humilde, mais humano, eu tenho muito mais espaço para o crescimento. Eu tenho muito mais espaço para absorver lições preciosas, porque a gente não só ensina, a gente aprende com os filhos. Eles colocam um espelho na nossa frente e tiram os véus que a gente acha que pode colocar lá para maquiar como a gente se vê. E quando a gente pensa na educação, a gente precisa olhar para o nosso filho e pensar o que eu posso fazer para transformar essa criança ou para criar uma ambiência para que essa criança se torne um adulto com quem eu quero me relacionar. Eu quero que essa criança se torne um adulto que eu teria o maior prazer do mundo em ser amigo e que faria muito sentido para mim. Mas para isso eu também tenho que tirar da equação o querer ser amigo do meu filho hoje. Não faz sentido uma criança ser muito amigo
ou ser melhor amigo com um adulto. Está desproporcional essa equação. Então, o seu filho, a sua filha, não é o seu amigo, o seu melhor amigo. Ele é seu filho, você é mãe, você é pai. Então, essa percepção, às vezes, é um reflexo de uma carência amorosa. Muitas vezes, mãe solo, pai solo, porque não tem o vínculo do casamento, acaba que ancora no filho e projeta no filho essa relação de amigo, porque acha que assim vai suprir essa necessidade de parceria e acha que assim vai manter esse vínculo muito estável, onde nós vamos diminuir a probabilidade de desavenças, de confronto, de conflito, como se isso fosse a solução para o relacionamento, sendo que o que eu preciso construir não é a solução do relacionamento. O que eu preciso construir é um ambiente de crescimento para esse filho, para essa filha. Por quê? Porque o que é confortável para mim não é uma segurança de que essa criança, de que esse jovem vai se tornar alguém preparado para a vida. Porque eu não soube lidar com certas adversidades que poderiam surgir ou com certos princípios que precisavam ser estabelecidos. Se deu certo para você, massa, mas você não é a maioria. Se deu certo na sua casa, glória a Deus, graças a Deus por isso, mas você não é a maioria. A maioria vive relacionamentos extremamente complicados, abusivos emocionalmente, filhos quebrados, filhos com uma prisão emocional familiar gigante, filhos que não conseguem construir família a partir de... Por quê? Porque faltou essa clareza nessa relação. Eu gostaria muito que os meus filhos... Eu quero, né? Eu desejo com todo o meu coração que os meus filhos cresçam e se tornem adultos incríveis e que a gente saia para comer junto, para curtir, para conversar, sabe? Para viver um momento maravilhoso como amigo. Mas isso quando eles forem adultos e eles estiverem aptos para sentar na mesa comigo nessa ambiência de amizade. Hoje eles não têm esse cacife. Não tem. E aí eu te convido, mãe, pai, a construir a sua ambiência de amizade. Porque talvez você esteja projetando no seu filho porque está faltando, porque você não confia em ninguém. Aí você quer confiar no seu filho? Quantas mães colocam na filha a responsabilidade de serem suas melhores amigas, mas não para ouvir e acolher a realidade da sua filha, mas para jogar no lombo da filha a responsabilidade de aconselhar as situações que a mãe está vivendo, às vezes até no casamento. Quantas filhas precisam lidar com a bagagem emocional da sua mãe e ainda tem que aconselhar, cuidar da pessoa que era para ser a fonte de sabedoria dela? Quantos papéis invertidos não existe hoje? Quantas famílias vivem realidade de papéis invertidos porque faltou o básico na hora de entender que pai é pai e amigo é amigo? Então, eu te convido a, quem sabe, ampliar a sua quantidade de amizade para que você não coloque essa responsabilidade no seu filho. Se o meu filho não é meu amigo e ele é meu filho, não é que não seja meu amigo, tu entendeu, né? Tu entendeu aí, né? O babado, né? Por nível de profundidade. E eu consigo trazer princípios e eu consigo trazer clareza de consequência para os meus filhos, eu começo a puxar o meu filho de maneira gradativa para a responsabilidade de saber lidar com as situações e mensurar consequências. Então, por exemplo, minha filha de 3 anos chega e diz: mãe, você não sabe o que a Jade fez. Ela jogou o sapato lá de cima. Por quê? Porque ela quer que eu venha punir a irmã dela.
né? Ela quer ver o circo pegar fogo. Eu digo para ela, filha, o que você acha que deveria acontecer com ela? E aí ela diz, eu acho que ela deveria ficar de castigo uma semana. Sabe nem o que é uma semana? Eu digo, é mesmo? E se você jogar o sapato lá de cima, você acha que seria justo eu colocar você de castigo uma semana? Não, jamais. E aí eu começo a trazer ela para a responsabilidade de como ela interage com o mundo e como ela quer que o mundo interaja com ela. E aí a gente começa a trazer mais clareza sobre o que é senso de justiça, sobre o que é consequência, sobre o que é certo e errado, sobre o que é compreender cada coisa. Então você entende que é muito menos sobre o que acontece, mas sobre quem eu sou e quais são as minhas intenções. Então eu te convido também no meio a essa busca de querer ser uma mãe melhor, um pai melhor, você começar a exercitar algumas perguntas com os seus filhos. Algumas dessas perguntas são assim: por que você fez isso? O que aconteceu de verdade? O que você acha que você deveria ter feito? Outra coisa é que você precisa ter uma coisa em perspectiva. Que se o seu filho fala a verdade, se o seu filho tem respostas coerentes no final e se você, de uma forma maravilhosa, consegue fazer isso da melhor forma possível e extrair o melhor do seu filho, ainda assim, se ele errou, ele precisa da bonita consequência. Porque ele vai achar que só confessar é o suficiente, mas tudo na vida tem consequência. Algumas coisas mais graves e outras coisas menos graves. E aí a gente ensina através do nosso relacionamento com os nossos filhos como é o relacionamento de Deus conosco. Porque Deus, ele é gracioso e ele é misericordioso, mas ele também é justo. Então talvez o seu filho merecia passar um mês sem videogame. Mas porque você viu que ao longo desse um mês ele tem sido tão responsável, ele tem sido tão consciente que você decidiu antecipar o final do castigo para 2 semanas. Que você quis ser razoável. E aí você conversa e diz, eu estou antecipando o fim do castigo não porque você é bom. Porque na verdade você merecia um mês, você continua merecendo um mês, porque não é porque você está sendo bom hoje que você não merece um mês, porque o seu um mês é por aquilo que aconteceu. Então a conta continua sendo a mesma, mas é porque eu sou bom com você. Você entendeu que é porque Deus é bom com você que você não recebe o que você merece? E é porque você tem entendido que Deus tem cuidado e você tem entendido, e você tem ajustado e você tem vivido uma vida de arrependimento que as coisas ao seu redor começaram a atenuar, começaram a dissolver certas consequências que eram ruins. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. E aí você começa a viver uma vida onde você constrói a sua maternidade e a sua paternidade em princípios. Princípios claros, bem pavimentados e que primeiro fazem sentido para você. Tudo que faz sentido para você é o que você está ensinando. E se os seus filhos não estão lhe apresentando os resultados que você espera, talvez você esteja precisando sentar olho no olho e conversar com eles e perguntar para eles o que eles acham que você está fazendo de errado. É bem provável que venham respostas cruas e muito pertinentes para você ajustar na sua jornada parental. E eu vou lhe dizer, não importa a idade do seu filho, um pai e uma mãe que se posiciona como alguém que quer acertar e verbaliza isso, ele consegue reverter quadros bem severos. De verdade. Então, que nós sejamos esse exército de mães e pais que querem acertar, entendendo que vão errar, mas que têm humildade para construir uma vida que ela é homogênea.
Sabe, quando você é a mesma pessoa, tanto na frente quanto nas costas dos seus filhos? Sabe, quando você é uma pessoa que tem o mínimo de incoerência possível? Eu acho que se essa não for a prioridade da sua vida em termos parentais, você não tem noção da lesão de caráter que você está causando nos seus filhos. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas uma coisa que eu digo muito para os meus filhos é: eu não minto para vocês. Eu não minto. E de fato, eu não minto para os meus filhos. O que eles me perguntarem, eu falo a verdade. Eles estão prontos para toda a verdade? Não estão. Tem níveis de maturidade. Mas mesmo que eles não estejam prontos para toda a verdade, eu entendo que eu consigo adequar a verdade para o grau de maturidade deles, mas jamais eu vou tirar a verdade de ser explanada para eles de alguma forma. E eu acho que esse é o grande diferencial. Então, por exemplo, a Jade vai viajar, ela vai tomar o remédio, ela não quer tomar o remédio. E aí ela diz: mãe, me engana, bota 2 copos, bota o remédio em um copo, e aí eu vou tomar sem saber qual é, você não me diz qual tá. Eu vou dizer: filha, eu não vou lhe enganar, mas se você não quer saber onde tá, eu não vou dizer. E aí ela toma os 2 copos de remédio e eu digo: você quer que eu diga em qual copo estava o remédio? Se você quiser, eu vou dizer. E ela nunca quer saber, porque ela sabe que se ela perguntar, eu vou falar a verdade. Tanto antes quanto depois. Mas o segredo tá em não saber, porque se ela souber, ela não vai tomar. Então isso é uma escolha dela, mas que a verdade está disponível. E ela sabe que ela pode confiar em mim. Então que nós sejamos pais confiáveis, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. De absolutamente tudo. Você é um pai confiável? Se você não é um pai e uma mãe confiável, como que os seus filhos vão escolher fazer a coisa certa quando as milhões de vezes o certo não é tão vantajoso assim? Você é uma pessoa que escolhe fazer a coisa certa mesmo quando o certo não é vantajoso? Como que você vai forjar isso no caráter de alguém que depende de um caráter real em você para existir? Enfim, gente, é isso. Esse assunto me confronta porque eu quero acertar, sabe? Eu quero muito acertar com os meus filhos. Eu tenho pais maravilhosos que acertaram muito, mas que também erraram muito. E eu quero ser melhor. Não para bater a meta, mas para dobrar a meta que a gente não estabeleceu. A pessoa que eu ia chorar, eu ia mesmo. Vamos encerrar por aqui. Um cheiro e até o próximo episódio.